aí galera, começando aqui mais um vídeo, e hoje um vídeo que eu tava muito animada pra trazer pra vocês. Eu tinha plano de trazer ele no final de 2024, mas devido a algumas pequenas questões, como o fato de que o caderno que eu tô usando pra fazer journal desse vídeo, exatamente, esse caderno vermelhinho aí, belíssimo, ainda não tinha chegado, então eu tive que esperar ele chegar, e no dia que ele chegou eu já gravei pra vocês. Mas, então, no vídeo de hoje eu vou me organizar pra 2025 e vou contar um pouquinho pra vocês como eu fiz essa organização, como eu me planejei, como eu fiz as minhas metas e tudo sobre essa questão de organização e se preparar pra esse novo ano que tá começando agora, então bora lá! Em primeiro lugar, eu vou dar umas dicas aqui de como eu me planejei para ajudar vocês a terem um planejamento um pouco mais realista e mais fácil de cumprir. Em primeiro lugar, a minha primeira dica, e eu acho que é uma das mais importantes, é tenha metas objetivas e realistas. Não adianta nada você fazer uma meta que não é fácil de alcançar, que você não vai conseguir e que você sabe que não vai conseguir. Suas metas têm que condizer com a sua realidade. Claro, você tem que se programar para ser um pouco melhor do que você foi nos anos anteriores, mas não adianta, por exemplo, se você for uma pessoa que nunca gostou de ler, colocar que quer ler tipo 100 livros no ano. É muito irreal e nem um pouco fácil de alcançar. Então, assim que você planejar, escolher a sua meta, você olha e fala, ela é realmente objetiva? Ela é realista? Ela condiz com o que eu posso fazer agora? E ela verdadeiramente vai trazer uma mudança positiva pra minha vida? Porque metas, querendo ou não, a gente até fala que são metas, objetivos, mas querendo ou não, elas se baseiam em hábitos que a gente forma, então eles têm que condizer com a nossa rotina. Esse é o primeiro passo para suas metas serem um pouco mais realistas, justamente essa questão de basear elas não em algo que você quer, mas em uma vida que você quer viver. Inclusive, isso já é uma dica uma dentro da outra, mas eu acho que vocês entenderam. Planeje suas metas para serem um pouco mais objetivas e condizerem com a sua realidade. Não adianta querer ter metas inalcançáveis. Minha segunda dica é aposte no básico bem feito. Não adianta nada você querer ter aquele planejamento todo bonitinho, todo perfeito, todo cheio de detalhes e super complicado. Às vezes o básico é 10 vezes melhor. Então, antes de querer um planejamento mirabolante, escolha um planejamento fácil, um planejamento prático e um planejamento que você consiga manter. Um planejamento básico é sempre muito melhor, porque ele, como o próprio nome já diz, ele é básico, ele é fácil de cumprir. Por exemplo, uma coisa muito básica e muito fácil de fazer e que ajuda muito é anotar as suas tarefas. Pode ser no celular, mas de preferência no papel, porque, inclusive, é um momento muito gostoso que a gente pode ter ou no período da noite ou no período da manhã, depende. Por exemplo, você anota no dia anterior, de noite, como eu gosto de fazer, as suas tarefas. É um planejamento bem básico, bem facinho de fazer, muito simples, mas que faz toda a diferença. Por isso que eu digo, o básico bem feito às vezes é muito melhor do que procurar coisas mirabolantes para fazer. Minha terceira dica é tenha planos aplicáveis. Isso significa que basicamente você não pode se planejar e se programar de um jeito básico, ter metas objetivas, mas querer ter planos sobre essas coisas que não são nada práticos e nada fáceis de aplicar. Suas metas não são para ser uma dificuldade, não são para ser um empecilho, não são para ser um extra na sua vida, são para ser parte da sua vida, são para ser coisas que você vai poder fazer. Então, o seu plano de ação por trás delas, porque não adianta nada para se planejar e se programar e não ter um plano para executar isso. O seu plano de ação tem que ser fácil de aplicar, tem que ser um plano que você consiga seguir. Por exemplo, se a sua meta é estudar, o que você pode fazer para tornar os estudos mais fáceis? Para tornar isso uma coisa muito mais fácil de fazer do que seria normalmente. Porque um exemplo é você querer começar já estudando 5 horas por dia. Você tem um plano para conseguir fazer isso? Você sabe como você vai conseguir tornar isso mais fácil? Como você vai facilitar a sua vida? É isso que eu quero dizer quando eu falo sobre planos aplicáveis. Você precisa se planejar e se programar para conseguir fazer as coisas de uma forma fácil, prática e que não vai ser insustentável a longo prazo. Minha próxima dica e a quarta e última dica é basicamente não divida demais o seu foco. Um erro que a gente comete é colocar muitas metas no papel, muitos planos, muitos objetivos, e mesmo que eles sejam realistas, se a gente divide demais a nossa atenção, fica muito difícil manter. Porque nossa atenção, nossa energia e nosso tempo são coisas limitadas. Então, existe um certo limite de coisas que você pode deixar ter a sua atenção e que você
pode permitir que estejam ocupando o seu tempo e gastando a sua energia. Então escolha com cuidado e saiba escolher o que verdadeiramente é uma prioridade para você, porque existem coisas que sim, são relevantes e são importantes, mas não é necessariamente uma prioridade naquele momento e pode ser deixado para fazer um pouquinho depois. Por exemplo, se você tá num período de provas, um período com muitos trabalhos, provas de escola, de faculdade, do que quer que seja, se você tá com um período que você tá com muitas tarefas acadêmicas pra fazer e que você não tem tempo pra muito mais coisa, você não tem como colocar na sua rotina que você vai ler 50 páginas de um livro todo dia. É isso que eu quero dizer com definir prioridades e não dividir demais o seu foco. Às vezes a vida não é formada por equilíbrios e sim por desequilíbrios que formam os verdadeiros equilíbrios. Essa frase ficou um pouco confusa, mas o que eu quero dizer é que nem sempre todas as suas tarefas vão estar equilibradas. Vai ter momentos em que os seus estudos vão estar em um desempenho melhor, porque eles estão exigindo mais de você, exigindo mais a sua atenção e você teve que meio que delimitar ali um pouco mais de foco pra isso, e as suas leituras vão estar um pouco mais largadas em tese, não necessariamente jogadas, mas um pouco mais largadas porque você não vai poder focar tanto assim nelas. Às vezes esses desequilíbrios são muito úteis pra você poder focar no que realmente importa mais, porque ninguém consegue focar em 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, então saiba escolher com cuidado o que você quer manter o seu foco e o que você quer que seja a sua prioridade naquele momento. Não quer dizer que vai ser a sua prioridade pra sempre, porque às vezes não precisa ser. Às vezes não precisa ser, porque existem diversas prioridades e as prioridades vão mudando ao longo do tempo. Então, saiba escolher o que no momento realmente é a sua prioridade e o que merece o seu foco naquela situação ali, naquele período ali da sua vida. Ainda dentro desse mesmo assunto, mas agora um pouco mais geral, assim, mais aleatória, para definir as minhas metas desse ano, eu fiz exatamente isso, segui mais ou menos esses mesmos passos, principalmente dessa questão de definir prioridades. Esse ano eu defini que, ano passado, pra mim, uma grande prioridade foi os estudos, porque eu tava no 3º ano, então foi, assim, a coisa na qual eu mais foquei meu tempo, minha energia, minha disposição, foi onde eu mantive meu foco. Mas esse ano eu quero manter o meu foco também em criação de conteúdo, tanto pra YouTube, Instagram, no geral, mas também em leitura. Eu quero que essas sejam 2 das minhas prioridades. Claro, os estudos não vai deixar de ser uma prioridade, mas agora eu já não preciso tanto ficar ali tentando me cobrar pra estudar, porque agora já é uma coisa muito mais natural e muito mais fácil, porque eu já comecei a trazer os estudos como um ponto relevante e de prioridade na minha vida muitos anos antes, então não precisou agora de eu ficar ali em cima só priorizando isso. Então, eu tô com a meta de esse ano conseguir ler mais. Ano passado eu li muito pouco, li só 18 livros, infelizmente, muito triste, porque nos anos anteriores teve anos em que eu li 40 livros, então esse ano eu tô querendo tentar ler 50 livros. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. E também quero postar mais no YouTube, porque ano passado eu já consegui postar um pouco mais do que em 2023 e 2022, mas ainda não tanto que eu gostaria. Metas é sempre uma coisa muito gostosa, muito interessante. E nesse começo de ano todo mundo sempre fica muito, assim, fissurado por se programar e se planejar e se organizar e estipular metas. Mas uma coisa que eu não quero que vocês se esqueçam é que você é muito mais do que as metas que você estipula, e mesmo que você não tenha cumprido com tudo que você se programou e se planejou e se propôs a cumprir, isso não reduz o fato de que você também fez muitas outras coisas ao longo do ano. Só porque você não cumpriu uma meta não quer dizer que todas as outras que você cumpriu não têm valor. Eu digo isso porque no ano de 2024 tiveram algumas metas que sim, eu não cumpri, mas tiveram metas que eu cumpri e que me trouxeram muita felicidade e muita satisfação. Uma delas foi a minha meta de estudos, que eu consegui estudar praticamente todos os dias do ano. Não todos, mas a maior parte dos dias, e isso me deixou muito feliz e muito satisfeita, porque era uma coisa que eu queria. E eu fiquei um pouquinho mais perto dos sonhos e objetivos que eu tinha, e isso também é algo muito recompensador. Mesmo que não tenha como saber ainda se eu consegui ou não o que eu tanto queria, ainda assim, de certa forma, a satisfação por simplesmente fazer já é
a recompensa por si só. Estamos aqui agora com o journal prontinho, começado as primeiras páginas. Vou mostrar pra vocês, começando com essa página aqui, que vocês já tinham visto ela mais ou menos, que toda em verde, rosa, bem básica na verdade, só com uma fotinho minha, que inclusive essa foto aqui, pra quem já viu uns vídeos anteriores de journal, o último vídeo que eu fiz de journal, ela é de uma excursão que eu fiz. A segunda página de Quem Sou Eu, que tem um texto contando algumas coisinhas sobre mim, e aqui essa listinha. Essa página aqui, que basicamente eu vou explicar que isso daqui é pra me mapear os meus hábitos. No caso, é pra eu marcar quando que eu fiz cada uma dessas coisas aqui, que no caso são metas, mas são hábitos também a se desenvolver. Por exemplo, de exercício físico, é pra que eu poder marcar em quais dias que eu fiz exercício até o hábito estar formado. Aqui uma versão mais visual das minhas metas, no caso, meta de leitura, meta de YouTube, trabalho com a internet, meta de estudos. E por enquanto são só essas páginas, ele tem muita folha, já que ele é novinho, então vai ser muito gostoso preencher. Eu já deixei aqui marcado com a fitinha a próxima página para quando eu for fazer de novo. E a próxima página que eu devo fazer, eu não fiz esse vídeo, mas eu devo fazer uma próxima página de lidos do ano, porque eu gosto de também manter escrevendo quais livros eu li durante o ano. Inclusive eu tenho uma página dessas no meu caderno. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. E nesses cadernos aqui, eu tenho parte de lidos do ano. Deixa eu começar por esse. Aqui tem um Study Tracker. Aqui, lidos de 2024. Aqui tem a minha listinha, só que eu acabei não terminando de completar, porque eu li 18 livros. Faltam 2 livros pra anotar aqui, só que eu não tô lembrando quais 2 livros que eu não anotei. Ah, não, tô lembrando sim. As continuações desse livro aqui. E como sempre, eu também tenho essa paginazinha aqui com as metas de um jeito bem visual. E tem também no meu sketchbook uma página de livros. Eu só preciso achar onde ela tá, porque o meu sketchbook é uma bagunça, então tem de tudo aqui. Ele é literalmente o tipo de caderno mais entulhado possível. Aqui tem alguns livros, que tá aqui até escrito livros que eu amo, e esse chique é super fofo, de Percy Jackson, muito lindo, amo demais. Mas também tem, tipo, página de lista de músicas, que inclusive eu mostrei pra vocês lá no comecinho do vídeo. E eu provavelmente devo fazer uma dessa também no novo journal, porque eu acho que fica muito interessante e eu acho que ia ficar bem legal fazer uma página, passar, tipo, mais ou menos o que tá aqui pra cá. Ia ficar muito legal. E, inclusive, também meu journal vai servir pra fazer, como eu já tinha falado, colagens das viagens e passeios e coisas assim que eu fizer. Tá bom que agora não vai ter mais tanta excursão da escola pra falar que eu vou ter passeios de escola pra fazer essas coisas, mas eu tenho também de outras viagens. Por exemplo, eu tenho essa daqui super bonitinha de quando eu fui pra Caldas Novas em outubro com a minha mãe. Então tem essas fotos aqui que eu amo de paixão, inclusive eu amo essa página, sou apaixonada por ela. Então é mais ou menos isso. A vibe do meu journal vai ser mais ou menos essa. Não vai ser um journal pra se organizar, necessariamente, como esse daqui era no começo. Porque no começo eu fazia journal. Aqui tem um papel. Colocava, por exemplo, as metas, um calendário. Aí acabava já começando a escrever uns trem aleatório e meio assim. Aí aqui metas, frases, mais um monte de coisa aleatória. Meus journals costumam ser sempre assim, meio aleatórios. Mas, tipo, por exemplo, de 2024, eu comecei a fazer essa página. Aí eu fiz uma página de metas. Aí fiz um calendário, um meu Anime Pixels, que claramente eu nunca usei. Minha playlist. O que eu quero em 2024, mas aí dessa vez 2025.
Mas no geral vai ser mais pra, tipo, não pra me organizar, mas justamente pra isso, de ser um caderno onde eu posso colocar tudo que é aleatoriedade. Que diferente do meu sketchbook, porque o meu sketchbook eu coloco tudo que é aleatoriedade sim, só que também é pra eu colocar meus desenhos, minhas ilustrações favoritas, anotar ideias, anotar estudos de arte, por exemplo. Aqui. Ai. Isso daqui foi um desenho que eu fiz com marcadores minha primeira tentativa usando marcadores, então basicamente é pra mim colocar essas coisas aleatórias mesmo, mas de arte em si. Por exemplo, aqui tem um teste de marcadores e tal, uns desenhos, umas coisas... umas fanarts, é pra tudo quanto há do quesito artístico. O journal não, meu journal é pra mim anotar coisas, escrever poemas, fazer anotações de outras coisas importantes. Porque pra me organizar mesmo, eu não gosto de usar journal, porque eu não acho muito prático, porque eu tenho que montar ele. Pra me organizar, eu uso algo, no caso desse ano eu vou estar usando isso daqui, que é esse caderninho que eu vou usar só pra colocar minha lista de tarefas. Ele é bem miudinho, ele é de bolso mesmo, que ele é todo assim, de linha, normal, bem básico, que é só pra mesmo eu anotar o que eu tenho que fazer a cada dia. E é isso, não é tipo uma organização super diferentona e elaborada, porque eu nem consigo fazer nada muito elaborado. Mas, então é isso, espero muito que tenham gostado do vídeo e se gostou não esquece de deixar o seu like e se não é inscrito no canal ainda, se inscreve, compartilha o vídeo com os amigos, porque isso me ajuda bastante. Comenta aqui qual tipo de vídeo você quer ver depois.